Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo sobre Magnus Billing. Hoje a gente vai falar de ZipProx. Durante esse final de semana de Páscoa, já na semana anterior, eu estive trabalhando bastante com o tema do Prox, deixando ele mais fácil de instalar, a ponto de ser instalado por vocês sem nenhuma dificuldade. Tá? Aonde vocês vão... Como seria o uso do Prox? E para que serve um ZipProx? Tá? Antes de mais nada. O que é um ZipProx? O ZipProx ele é um sistema, tá? No nosso caso aqui eu vou usar OpenZips, tá? Tem o Camalho, mas eu não vou usar Camalho, eu vou usar o OpenZips simplesmente porque eu uso há mais tempo. Tá? Basicamente o que ele vai fazer? O seu ZipProx vai ter um IP. Tá? Por exemplo aqui, vamos pegar até um caso real aqui, ó, que eu acabei de instalar. Esse aqui vai ser o seu zip, o seu IP, o seu ZipProx. Tá? A partir do momento que você bota um ZipProx na sua estrutura de telefonia IP, todos os seus clientes passam a se registrar e a mandar chamada para o Prox. Ok? Um Prox ele pode ter muitíssimas funções. No nosso caso aqui, ele vai ser simplesmente um servidor zip que vai balancear o tráfego entre outros servidores. Quem são outros servidores? Você vai ter o seu servidor master, que seria o seu Magnus Billing. Servidor master, que é o Magnus Billing, tá? Por exemplo, no meu caso aqui, deixa eu pegar qual é o meu IP que eu vou testar aqui. O meu Magnus Billing IP é 68.183.96.118. Esse é o meu servidor master, tá? Quando você vai botar esse servidor proxy nesse IP aqui, todas as ligações que o seu cliente mandar para cá, ele vai simplesmente pegar o cabeçalho zip e vai rotear essa chamada para esse único servidor, porque você só tem um servidor, tá? Mas você pode adicionar servidores slaves. O que são servidores slave? Aqui no site da Magnus Solution, você pode ver a descrição do valor do servidor slave, tá? E como é que ele funciona. Aqui, ó. Servidor slave. Tá. É um segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, você pode botar quantos servidores você quiser, servidores slave. Tá. Tem que ser na mesma rede, no mesmo data center que você tem o seu servidor do Magnus Billing, e neste caso no mesmo que o Prox. Nesse servidor vai só instalado Asterisk e a nossa aplicação em C. Tá. Nossa aplicação em C, para quem não sabe, você pode ver também aqui a aplicação em C. É uma aplicação que faz o servidor Asterisk poder fazer as chamadas tudo em C, inclusive toda a checagem de crédito, de planos, de tronco, armazenar no banco de dados, tudo em C. Isso faz com que simplesmente o seu servidor, por exemplo, com 1 core e 4 GB de RAM, um servidor simples desse do Google aqui, ó, com 1 core e 4 GB, olha aqui, ó, 1 CPU e 4 GB, consiga simplesmente trafegar em torno de 30 a 40 CPS. CPS é chamadas por segundo. Tá? Então, o que a gente está cobrando de você no servidor slave é essa aplicação em C. Lembrando que essa aplicação em C você também pode contratar para o seu servidor Magnus Billing principal. Tá? Detalhe, você pode estar se perguntando, tá, mas se eu botar esse ZipProx e não contratar a aplicação em C, tem algum sentido? Não, porque você, na verdade, o seu cliente vai mandar para o seu IP do OpenZips, ou ZipProx, e ele vai mandar para o seu Magnus Billing principal. Aí vai funcionar direitinho. Só que se você adicionar um slave, na hora que você adicionar o slave só funciona com a aplicação em C, nossa. Tá? Não tem como você botar um outro Magnus Billing, porque eles vão usar bancos de dados separados, a não ser se você tiver algum conhecimento de banco de dados de PHP e fizer alguns enjambres, vamos dizer assim, no AGI do Magnus Billing principal, para fazer com que o slave se conecte no banco de dados de cá, mas seria... Nem eu sei como é que eu faria essa questão, tá? Impossível seria, tá? Mas o correto seria você colocar o Gelplan em C, a aplicação em C no servidor master e os seus outros slaves também. A partir daí, quando você vai adicionando os seus slaves, seus servidores escravos,
o zip proxy vai começar a mandar ligações para eles aleatoriamente. Então vamos dizer que você colocou um servidor principal, tá? Colocou a aplicação em C nele, tem um slave 1 e tem um slave 2, tá? Como eles estão usando a aplicação em C, provavelmente, como mínimo, eles vão aceitar 30 CPS, vamos colocar assim, tá? Cada um. Então você tem 3 servidores, você vai ter já 90 CPS. Aí alguém já deve estar perguntando, tá, mas e o que é esse CPS? CPS é call per second. Ok? Tá, mas e agora? 90 calls per second, chamadas por segundo, quer dizer o quê? Quantas chamadas simultâneas eu vou ter? Tá? Chamadas simultâneas não dá para dizer, nós temos que fazer um cálculo. Então vamos dizer que CPS, vamos botar aqui de novo, você tem 90, porque você tem 3 servidores com 30 cada um. Tá? Lembrando que para 30 CPS, esses servidores aqui pode ser um core com 4 GB de RAM. 90 CPS. Aí você vai ter que saber qual é o seu ASR. O que é seu ASR? É a quantidade de completar, a porcentagem de chamadas recebidas e completas. Por exemplo, um servidor que você vende só para cliente final, provavelmente você tem um ASR de 50%, 55%, até 70%, dependendo do tipo. Se você atende call center, seu CPS é 40%, ou até menos, dependendo da qualidade do call center. Tá? Então vamos trabalhar com 40%, seu ASR é 40%. E temos que saber também o seu ACD. Tá? ACD é a média da duração da chamada. Tá? Então vamos dizer que a sua média de duração de chamadas é 30 segundos. Pronto. Agora você tendo esses dados aqui, você vai saber quanto você vai ter de chamadas simultâneas aproximadamente. Qual é a fórmula? Simultâneas é igual a CPS dividido pelo ASR vezes ACD. Então, neste caso aqui ficaria calls simultânea igual CPS 90 dividido por 40%, né? Que aí para fazer esse cálculo aqui, que seria 40% de 90, por exemplo, poderia fazer 90 vezes 0,40. Isso aqui daria, vamos calcular aqui, 90 vezes 0,40, seriam 36. Então, seria 36 vezes o ACD, vezes 30 segundos. Porque a cada 1 segundo você vai receber 90 CPS e as chamadas se completarem vão ficar conectadas durante 30 segundos. 30 segundos. Então, nesse caso aqui, ó, 36 vezes 30, 36 vezes 30, você teria aproximadamente 1080 chamadas simultâneas. Tá? Isso seria o seu máximo, porque obviamente num segundo você talvez recebe 90 CPS, no outro você recebe 30, no outro você recebe 120, entendeu? Então esse número aqui é um aproximado, vamos dizer assim, seria o máximo que você poderia chegar a aceitar no seu servidor. Obviamente esse número não é sempre, porque como eu disse, depende da quantidade de CPS que você recebe constantemente. Porque não adianta você receber 30 CPS agora, 30 CPS daqui 30 segundos, você vai mudar. Mas esse é o cálculo que você precisa saber para calcular o CPS. Bom, vamos para o proxy. Como instalamos? Aqui está. Já temos um servidor instalado, tá? No Google nesse momento, tá? E agora nós vamos instalar isso aqui. Como é que a gente instala? Tá? A gente pode vir aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente pode fazer esse mesmo processo aqui. Instalar o wget, que já está instalado. Tá? E agora nós vamos baixar esse script aqui, só que em vez de install.sh, que é o que instala o Magnus Billing, tá? Nós vamos instalar esse script também, OpenZips. Install OpenZips. Tá? Se nós der um OK aqui, ó, já baixou. Tá? Podemos agora dar permissão de execução. E agora, se executamos esse install, ele vai dar um erro aqui já dizendo que tem que usar, para usar ele, você tem que passar o script
o IP do seu Magnus Billing, do seu prox, o IP do seu Magnus Billing principal, que você vai usar como master, e se o IP do prox usa uma rede local, passar também o local, mas esse é o localnet, mas isso é opcional. Como seria nesse caso aqui? Local IP, qual é o IP local desse meu Magnus Billing? Está aqui. Magnus Billing não, perdão, esse prox. Está aqui. Qual é o IP do meu Magnus Billing? 68, 183, 96, 118. Tá? E nesse caso aqui, como está no Google, ele tem um IP local também. É esse aqui. Eu vou jogar aqui também. Pronto. Dou Enter e agora é só esperar. Ele vai instalar todo o Magnus Billing, todo o prox no meu servidor. Tá? Vamos terminar aqui. Eu vou deixar o vídeo até finalizar. Pode demorar um pouquinho, mas também não é muito rápido não. Já está finalizando. Aí está instalando o OpenZips agora. Já foi. Instalação do OpenZips completa. Aqui ele vai pedir a senha do seu MySQL que foi gerado automaticamente pelo script. Você pode só copiar isso aqui, ó, tá? Se você está usando put, é só dar 2 cliques em cima da senha, clicar com o botão esquerdo, aí ele já copia a senha para você, tá? No meu caso que eu estou usando o Mac, é Ctrl C mesmo. Pronto, deu Enter aqui, eu posso botar I, Y para criar as tabelas auxiliares, depois é tudo sozinho. Aí está instalando mais algumas dependências necessárias. Aí está instalando o SNGrep para facilitar o uso, o monitoramento da rede dos cabeçalhos zip, de todo o tráfego zip. Pronto, aqui já instalou. Agora aqui está dizendo que você tem que ir para o seu Magnus Billing, tá? No menu Server e adicionar essa configuração aqui, ó. Então vamos lá. Menu Server seria menu Host Servers, novo, e agora adicionamos aquela informação que passou lá, ó. Host é o IP do seu prox, usuário, password, port. Você deve estar se dando conta já que isso aqui é o usuário e senha para acessar o banco de dados desse prox. O tipo é um zip prox, tá? Estado ativo. Pronto. Se deu operation successful, é porque realmente o seu Magnus Billing já está conseguindo conectar o banco de dados do seu prox para botar as contas lá para poder registrar, tá? E agora tá dizendo também, ó, que eu preciso executar no meu servidor Magnus Billing este comando. Ó. Executei. Tá? E aqui também, se você o correto seria você pegar esse script aqui, ó, e colocar ele no cron do seu servidor do Magnus Billing. Para adicionar no cron é só digitar cron tab E, apertar I, botar, por exemplo, para executar o script a cada 1 minuto, só colocar assim. Tá? Pronto, ele vai executar esse script a cada 1 minuto. Deixa eu sair aqui sem salvar. Pronto. Feito isso, eu posso até dar um systemctl restart OpenZips, tá? Aí está, OpenZips funcionando. Agora a outra coisa que eu tenho que fazer é eu adicionei o prox. Agora eu tenho que adicionar os meus outros servidores. Quem são meus outros servidores?
neste caso, o meu Magnus Billing principal, porque eu vou fazer, quero que ele receba a chamada, que é 68.183.96.118. Username, passo aqui, não preciso botar nada. Ativo. Tá? Se eu quero que o Magnus Billing faça ser parte do proxy, para o proxy mandar a ligação também para o Magnus Billing, aqui eu tenho que colocar 1. Tá? Se eu não botar 1, o zip proxy não vai mandar chamada para o seu servidor principal, o Magnus Billing. Ok? E esse servidor asterisco aqui ó, é depois quando você adicionar os seus slaves. Tá? Neste caso aqui, está pronto o seu servidor proxy. Vai começar já a aceitar as chamadas do seu Magnus Billing. Quer ver? Aqui eu vou pegar uma conta minha que está criada nesse Magnus Billing e vou registrar ela. Em vez do IP do Magnus Billing, eu vou registrar nesse IP do proxy aqui. Olha aqui, ó. Já recebi o registro e já está registrado o meu softphone no Zip Proxy. Agora se eu ligar aqui, ó, o Banco do Brasil, ó, o invite veio para o proxy, ó, o proxy autentificou e mandou para o IP do Magnus Billing e completou a ligação. Aqui você vê a ligação que está sendo processada no Magnus Billing principal, só porque ela foi feita pelo proxy. Tanto que aqui é o from IP, você vê o IP do proxy. Tá? E neste caso ele vai sempre mandar para esse IP, porque só tem um. Correto? Só tem um IP no seu Magnus Billing, somente um servidor, mas se você tendo mais slaves, ele vai fazer o balanceamento, tudo automático. Lembrando então que essa configuração do proxy, tá? É gratuita, não custa nada, você pode fazer por você mesmo, pode testar com o seu Magnus Billing sem nenhum custo. E se você precisar da aplicação em C para fazer o seu servidor ficar com mais capacidade, entre em contato conosco, aqui no servidor no site magnussolution.com, coloca em português, serviço, servidor slave, e pode fazer a compra do seu servidor slave, do nosso módulo em C para instalar no seu servidor slave. Tá ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Lembrando que a gente tem agora o nosso grupo da comunidade Magnus Billing, tá no Telegram. O link para se conectar o link do grupo está... Eu vou deixar nos comentários desse vídeo. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo.